Neville Goddard. Universo quântico apresenta a palestra A Sabedoria, o Poder e a Glória Enterrados em Nós. De 5 de maio de 1969. Blake disse: Por que estamos aqui tremendo, pedindo ajuda a Deus e não a nós mesmos, em quem Deus habita? Bem, Ele habita em nós como algo diferente de nós mesmos, ou Ele realmente se tornou nós, tornou-se homem? Eu vou te dizer, você é o ser que se tornou homem, o ser ao qual Blake se refere como Deus. Deus é a sua maravilhosa imaginação humana. Não começou no ventre de sua mãe e não terminará na sepultura. Este é o ser pré-existente, o ser que existia antes da fundação do mundo, e você se esvaziou completamente por um propósito. Esta noite tentaremos abordar esse propósito. Assim, Paulo, em sua carta aos Filipenses, fala agora de Deus em ação como Jesus Cristo. Ele disse: Embora ele estivesse na forma de Deus, ele não considerou isso algo a ser agarrado, mas esvaziou-se, um esvaziamento completo de si mesmo, e assumiu a forma de um escravo, e nasceu à semelhança de homens. E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se e tomou sobre si a cruz. Filipenses 2 versículos 6, 9. Este corpo é a cruz que ele tomou. Agora, tudo isso ficou para trás. O ser de que se fala aqui somos esse ser. Agora ele conta isso como se houvesse outro e disse: Por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe concedeu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, na terra, no céu e sob o nome de Jesus. Terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Filipenses 2 versículo 9, 11. Você lê isso e pensa que ele está falando de outro. Ele não está falando de outro. Foi você quem se esvaziou completamente. Você tinha toda a glória de Deus e todo o poder de Deus e toda a sabedoria de Deus, e você não estava fingindo quando se tornou homem e foi pregado nesta cruz que é o homem. Você não poderia fingir e realizar nada. Você teve que se esvaziar completamente do seu poder, da sua sabedoria e da sua glória, e realmente assumir sobre si a humildade de uma vestimenta de carne e sangue que o escraviza. Pois você tem que cuidar dele desde o berço até o túmulo. Você alimenta, dá banho, lava, e quando ele não consegue assimilar o que você dá, ele tem que eliminar, e depois de eliminado você tem que limpar o corpo novamente. E assim, do berço ao túmulo você é escravizado por este corpo no qual foi crucificado. Agora Cristo está crucificado sobre o homem. Ele está enterrado no homem. Quando ele ressuscita no homem, esse é o Cristo ressuscitado e é conferido ao Cristo ressuscitado, na experiência dos homens, o nome divino de Jesus. Através desta experiência é inaugurada uma nova era. Portanto, Jesus é simplesmente um nome conferido ao Cristo ressuscitado, mas o Cristo ressuscitado está presente em cada criança nascida de mulher. A palavra Jesus significa a mesma coisa que a palavra Jeová, Jeová salva. O nome de Jeová é Eu Sou. Então aqui, este não é outro ser além de você mesmo. Você está sofrendo de amnésia total. Você teve que esquecer completamente o seu poder, a sua sabedoria e a sua glória, e realmente se tornar o que o mundo pensa ser um homenzinho, uma pequena mulher, nascida há alguns anos, que desempenhará um pequeno papel e depois partirá deste mundo. Mas há um você imortal que está nele, enterrado em tudo. Então Blake disse: Por que estamos aqui tremendo, pedindo ajuda a Deus e não a nós mesmos, em quem Deus habita? Ele habita em nós. Tudo neste mundo em que você pode pensar está presente. Você não pode conceber algo que ainda não esteja elaborado em detalhes. Mas são obscuros para aqueles que não habitam neles, são meras possibilidades, mas para aqueles que nelas entram, parecem ser as únicas substâncias. Quando entro num mundo que é exatamente assim, antes de entrar nele é uma possibilidade, uma imagem. Mas deixe-me agora realmente entrar nesse mundo para que minha consciência siga a minha visão e eu entre. Parece mais real do que esta sala quando eu sair esta noite.
No momento estou nesta imagem e esta sala é real. Quando eu partir daqui esta noite, é uma imagem de memória, apenas uma imagem de memória, e onde quer que eu esteja naquele momento, isso é mais real do que este quarto que é mais real na minha vida. Isso é mais real agora do que qualquer parte do meu mundo. Saí de uma casa que era real quando a deixei e agora é uma imagem de memória. Mas quando eu voltar a entrar naquela sala, ela parecerá ser a única substância no meu mundo. Quando eu vim para cá, vir para cá era uma imagem. Quando entrei na sala, ela assumiu toda a realidade, tudo o que era real. Agora, achamos que este é um procedimento normal. Não, tudo no mundo existe assim como existe este quarto e a sua casa que você deixou, e tudo existe. O trabalho que você deseja existe. É apenas um sonho, uma mera imagem, enquanto você não está nela, mas quando você entra nele, parece que enquanto você está nele é a única realidade. E você não pode conceber um estado, nenhum estado que ainda não esteja elaborado e concluído, esperando pela ocupação, esperando por alguém que deseja experimentar isso para entrar nesse estado. Para vir a este mundo você se esvaziou completamente do seu poder, da sua sabedoria e da sua glória. Chegará o dia, tendo percorrido toda a gama, o Deus que há em você, que é você mesmo, e não outro, ele é na verdade você mesmo, surgirá em você e você será ele. Essa ascensão em você é do ser que se esvaziou. Então a memória retorna e então é conferido a vocês aquele nome divino, que nos é dito naquela carta aos Filipenses, quando é ouvido que todo joelho está dobrado, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessa que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Porque você é Deus. Mas para vir aqui e assumir essa limitação, você não poderia fingir. Ninguém pode tirar nada disso e fingir que é homem. Eles tiveram que realmente se tornar homens e assumir todas as fraquezas e todas as limitações da carne. Agora, será que a Bíblia sugere isso de alguma forma? Sim, somos informados no livro de João, logo no início. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Agora, o Verbo se fez carne e habitou em nós. Se ele estava com Deus e era Deus, isso certamente implica pré-existência. Antes de Abraão era o Eu Sou. Isso não implica pré-existência? Diga-me, mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Eu vos digo, nem este nem seus pais, mas que as obras de Deus se manifestem nele. Isso não é pré-existência ou ele pecou no ventre de sua mãe? Ou ele pecou no ventre de sua mãe e este é o resultado, ou então aqui está uma implicação que nos fala de uma pré-existência. E ainda assim ele é inocente. Este é um estado que ele teve que experimentar. Você não evita nada. Você toca em todas as partes do mundo. Agora encontramos no capítulo 17 de João, ele está pedindo, isto é uma oração, e ele está pedindo ao Pai, que é ele mesmo. Pois ele disse, eu e meu Pai somos um. João 10 versículo 30. Ele quer que todos estejam onde ele está. E então ele lhe conta por que deseja que todos estejam onde ele está, para que possam ver a minha glória que me deste e o amor com que me amaste antes da fundação do mundo. Você e eu éramos amados. Fazemos parte do corpo do amor. Éramos amados antes da fundação do mundo. Mas viemos para fazer um trabalho, para expandir o nosso poder, expandir a nossa sabedoria e expandir a nossa glória. E para isso tivemos que descer e atingir o limite da contração que é o homem, o limite da opacidade que é a dúvida e esquecer completamente o ser que realmente somos, e duvidar que alguma vez existimos, ou que tal ser alguma vez existiu. Então aqui estamos neste mundo, no limite da contração e da opacidade. Então chega aquele momento em que o Cristo ressuscitado agora, Cristo que está em nós, mas tão adormecido que parece estar morto, completamente morto. E então ele fica perturbado. O vento tempestuoso, que é o próprio Espírito, começa a agitá-lo, e ele acorda e se vê encerrado em sua tumba. Ele sai do seu túmulo.
Mas tudo começa com a sua ressurreição. Ele surge primeiro antes de nascer do alto. Ao sair deste túmulo do alto, é-lhe conferido este maior de todos os nomes. É chamado o nome Jesus. Assim, no final, só existe Jesus, o Cristo cósmico. Nós somos o Cristo cósmico, enterrado em tudo. Quando ele ressuscita individualmente, esse nome que é o nome Jeová, esse é o nome de Jesus, é conferido. Ele é o Senhor Deus Jeová. Bem, quem está se levantando? Eu estou. Qual é o nome de Deus? Eu sou. Qual é o nome do pai de David? Eu sou. Isso é o que as Escrituras ensinam. Portanto, aqui, a essência de tudo que o homem poderia experimentar está diante dele, personificada como a coroação de sua jornada. É um filho que testemunha a sua vitória sobre a morte. Ele realmente morreu, tornou-se homem, entrou no mundo da morte dele e saiu. E à medida que cada um sobe, cada um nesse ato de ascensão recebe o nome de Jesus. Então podemos dizer no final, depois da transfiguração, apenas Jesus. Todos estão reunidos em um corpo e esse corpo é o Senhor Jesus Cristo. Assim, neste mundo, todas as coisas parecem ser e, como parecem ser, tornam-se o que parecem ser. Novamente, como Blake disse tão lindamente. Aqueles na grande eternidade que contemplam a morte, e este é o mundo que eles contemplam, disseram assim. O que parece ser, para aqueles a quem parece ser, e produz as mais terríveis consequências para aqueles a quem parece produzir, até mesmo tormento, desespero e morte eterna, mas a misericórdia divina vai além e redime o homem no corpo de Jesus. Quando parece que tudo está perdido, então você começa a despertar e desperta dentro de si mesmo. Você não vê o outro, é você quem acorda, e é você quem passa por todas as fases de todo o drama. Está tudo na primeira pessoa do singular, está tudo no presente, e não há outro, é você. Você é o Cristo Jesus mencionado nas Escrituras, Cristo em vós é a esperança da glória. Colossenses 1 versículo 27. Você não percebe que Jesus Cristo está em você? 2 Coríntios 13 versículo 5. Bem, onde ele está? Diga eu sou. É ele. Então, por que recorrer a outro? Por que estamos aqui tremendo, invocando a Cristo Jesus como outro e não a nós mesmos, em quem ele habita? Ele habita em mim como minha maravilhosa imaginação humana. E nunca houve outra. Recebi hoje um cartão da Noruega. Muitos de vocês conhecem esta senhora, e ela me lembrou no cartão que ela me disse em ocasiões que se há um lugar neste mundo que ela gostaria de visitar, seria a Noruega. Mas ela sentiu que não tinha dinheiro para isso. Ela não tinha dinheiro para viver aqui, muito menos para ir para a Noruega. Mas se ela pudesse ir para a Noruega, poderia ser para fazer um filme, para aparecer num filme. Bem, ela escreve hoje da Noruega afirmando que está trabalhando em um filme que está sendo feito na Noruega, e seu sonho se tornou realidade, e aqui está esta linda foto de uma dessas lindas enseada na Noruega. Então aí está ela. Como ela conseguiu isso eu não sei. Realmente não importa. Mas era uma mera sombra no mundo dela antes disso, estar aqui conversando comigo, expressando esse pedido. E eu disse a ela como diria a você. Permaneça nisso. Se você estivesse na Noruega, como veria o mundo? Você veria isso da Noruega. Você não veria isso de Los Angeles se estivesse na Noruega. Não me pergunte como você vai chegar lá. Então você não tem dinheiro para comprar comida, mas quer ir para a Noruega. Bem, custa dinheiro, mas você dará a César o que é de César, e irá se aplicar este princípio e morar na Noruega. Esta noite, quando você dormir, você dorme como se estivesse na Noruega e então este estado para o qual você entra parecerá a única substância. Você pode cair nisso esta noite e ter um sonho onde está na Noruega e parece tão real. Bem,
ela não me confessa em seu cartão que teve tal experiência, apenas que residiu no estado como se estivesse lá. Depois vem o casting, depois vem o filme, e ela está fazendo um filme na Noruega. Então você se muda para qualquer estado. Não me importa qual seja o estado, já está feito. Tudo é completamente trabalhado em detalhes, nos mínimos detalhes, e você simplesmente entra nisso. De uma substância sombria ou de um estado sombrio, ela se torna a única substância. Tudo parece tão exterior e tão sombrio quando você apenas pensa nisso. Quando você entra nele, ele assume a realidade e tudo parece tão completamente real quanto esta sala parece real agora. Então aqui, o ser que está alojado em você quando você diz eu sou, que estava no princípio com Deus, e era Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Você não é outro. Você é o poder criativo, a sabedoria e a glória de Deus. Mas você como Deus teve que se esvaziar completamente desta glória, desta sabedoria e deste poder, e não fingir que está entrando no cemitério chamado Terra. E estes corpos incontáveis são todos sepulturas, é isso que são. Cada corpo é uma sepultura. E você realmente desceu e assumiu o controle de si mesmo e entrou na sepultura, e porque você é um ser imortal, sua presença o anima. Você o tornou vivo porque está nele. Ele não poderia respirar a menos que você estivesse lá porque você é a respiração. As palavras sopro e espírito são iguais tanto em hebraico quanto em grego. Simplesmente não conseguiria respirar se você não tivesse entrado nesses túmulos chamados homens. Quero dizer homem genérico, masculino, feminino. Então você mergulhou nisso e o animou com um propósito, e você se esqueceu completamente, então você não reconhece seus próprios irmãos quando vê o outro, e você guerreia contra eles como se fossem outros. É dito a vocês nesta passagem que citei esta noite no capítulo 2 de Filipenses, que começa com este lindo pensamento. Que cada um de vocês pense não apenas nos seus próprios interesses, mas também nos interesses dos outros. E deixe que esta mente esteja em você, a mente que você tem com Cristo Jesus. A mesma mente. Não é outra. Você não pode dizer melhor. Como você poderia dizer isso de maneira mais bonita do que meu interesse deveria ser o seu interesse, e então deveria ser o nosso interesse porque, na verdade, basicamente somos um quando essas roupas são finalmente tiradas. Eles são retirados um por um e voltamos a entrar no único corpo que caiu. No final, um só ser, o ser glorioso que é o Senhor Deus que é o Pai de todo o drama. Então, recebi esta carta esta semana, na verdade, recebi na segunda-feira passada. Todos estão chegando perto disso. Ele me deu uma série de sonhos, todos em uma única noite. A última é a deixa para o sonho, como 3 etapas. Nele ele viu um ser e para ele era um macaco enorme, uma coisa horrível, e estava agarrado às suas costas. Ele disse. Eu não tinha medo disso, mas parecia impuro e estranho. Eu queria que isso fosse embora, mas não iria. E então começou a fazer amor comigo e isso me irritou, mas não tive medo. Não queria bater ou arrancar, porque pensei que poderia até me matar. Mas mesmo então eu não tive medo disso, embora sentisse que tinha o poder de me matar. Então, enquanto ele continuava em seu casamento amoroso, eu o arranquei e, ao ser arrancado de minhas costas, acordei. É uma visão perfeita. Um dia ele verá o lado complementar. Este é o morador do limiar. Este é o símbolo do homem do mau uso do poder criativo de Deus, isto é, do mau uso da sua imaginação. Todo homem tem um. Que ninguém se vanglorie, todo mundo tem um. Cada vez que você usou mal sua imaginação, imaginando algo desagradável, seja de você mesmo ou de uma outra pessoa, você alimenta esse monstro. Você o trouxe à existência por meio de sua imaginação mal utilizada. Você também trouxe à existência alguém que ele não viu, mas que um dia verá, um ser glorioso, um ser angelical, uma beleza sem medida.
E ela é a personificação de todo ato adorável e imaginário do homem. Um dia vocês os encontrarão juntos e verão esse ser monstruoso, igual a um enorme, eu chamaria de macaco ou orangotango. Mas fala. Tem essa voz gutural e fala. Então você verá esse ser glorioso que também é sua criação, mas você não sabe disso. Eles parecem completamente independentes da sua percepção deles. Você não vê nada que leve a você, e aqui você vê essa linda criatura, um ser angelical, você não vê nada ligado a você. De repente, quando este começa a falar, ele o chama de mãe e você fica tão irritado com essa coisa monstruosa que chama esse ser angelical de mãe, você o esmurra, você o vence. Você percebe que isso se regozija e cresce com a violência. A cada golpe ele fica mais forte e adora. Ele ama cada ato violento seu, até mesmo contra si mesmo. É como um masoquista apelando para que você seja violento até mesmo nisso. Então você percebe que esta é minha criação. E este também é. Isso é tudo o que há de bom em meu mundo personificado e isso é tudo o que há de mal e horrível em meu mundo simbolizado. E você se compromete, pois não há ninguém a quem você possa jurar. Deus não tem ninguém para jurar senão Ele mesmo. Então, não encontrando ninguém, Ele jurou por si mesmo. E você jurará por si mesmo que, se levar à eternidade, você redimirá essa coisa monstruosa que não deveria viver. Nunca deveria ter surgido. Mas o seu mau uso do poder o trouxe à existência. Quando você se compromete a resgatá-lo mesmo que isso leve à eternidade, naquele exato momento ele se dissolve. Ele se dissolve diante de seus olhos e não deixa nenhum vestígio de ter estado presente. Mas à medida que se dissolve, a energia não é desperdiçada, ela volta para você e você sente um poder que nunca experimentou antes. Ou seja, você não se lembra de ter tido tal poder. Porque a coisa toda volta para você. É apenas poder mal utilizado e o poder não pode ser desperdiçado. Ele simplesmente se fundirá em uma peça de roupa como esta. Mas não pode ser desperdiçado, por isso volta para quem o usou e usou mal. E por outro lado, à medida que retorna para você e você começa a sentir o poder que retorna, esta linda criatura brilha como o sol. E então você acorda. Então, um dia, todos serão confrontados com esses dois. São criações próprias, e o homem atravessa este mundo criando ambas. Ele o alimenta com todos os pensamentos nobres e amáveis que já teve, e ele alimenta este com todos os pensamentos ignóbeis que já teve. À medida que ele entra na violência, este se regozija e cresce nela, e este permanece sem fases. Mas toda vez que você nutre um pensamento adorável em nome de outra pessoa, esse pensamento é alimentado e fica cada vez mais glorioso, cada vez mais belo. Então essa coisa que se agarrava a ele como um macaco ou como um gato, o mesmo elemento tomaria a sua forma, como alguém escreveu a respeito de um gato. Foi uma coisa cruel que parecia prestes a arranhar a mão. Ele não tinha medo disso e ainda assim não gostava. Esse é apenas o símbolo do poder imaginal desperdiçado que é Deus. Pois Deus no homem, aquele corpo divino que está crucificado sobre o homem, é a maravilhosa imaginação humana do próprio homem. Nunca houve outro Deus e nunca haverá outro. Esse é o único Deus. Portanto, embora estejamos desatentos, porque desistimos de tudo, ainda podemos ouvir a voz de quem ouviu isso de dentro, a voz de quem ressuscitou do túmulo, e acreditar nele a ponto de testá-la. Coloque isto à prova, tal como esta senhora, intencionalmente ou não, o colocou à prova, e então ela poderá escrever da Noruega. Bem, ela não tinha condições de pagar a passagem de uma balsa. Ela não saberia se houvesse uma balsa entre aqui e Catalina. Ela não poderia pegá-la. Ela ficou reduzida a esse estado e ainda assim pode me escrever da Noruega, onde está fazendo um filme. Tudo porque ousou imaginar que estava na Noruega. Ela me lembrou daquele momento comigo quando simplesmente expressou o desejo de todos os lugares do mundo de que ela gostaria de ver que seria a Noruega.
Mas ela conseguiu um emprego no cinema e lá está ela agora fazendo o seu filme. Portanto, não descarte esse princípio. Basta testar. Como nos é dito no capítulo 13 de 2 Coríntios. Vocês não percebem que Jesus Cristo está em vocês? A menos, é claro, que vocês não passem no teste. Espero que você não descubra que falhamos no teste. E então ele sabia exatamente o que queria e entrou no estado, e o estado ganhou substância e tornou-se real para ele. Entrei em mundo após mundo e quando entro nesses mundos é a única realidade, e isso que deixo para trás como meu apartamento esta noite é apenas uma sombra agora, apenas uma sombra. Espero voltar a ele para encontrá-lo envolvendo-se em mim e ganhando substância, assumindo realidade. Mas neste momento esta sala é muito mais real para mim do que qualquer lugar que já visitei. Pode não ser tão emocionante, mas é mais real neste momento. E onde quer que eu esteja naquele momento, esse lugar é real, ganha substância. Mas é apenas uma imagem. Então eu entro em uma imagem. Quer eu caminhe fisicamente daqui para outra imagem, quer eu faça como faço constantemente na minha cadeira ou na minha cama, vejo um mundo e nesse mundo entro, e o mundo se torna real e me rodeia. As pessoas são reais assim e tudo nelas é real. O corpo que uso é real. De onde veio o corpo? Isso também não está na minha imaginação? De onde vieram as roupas? Eu durmo nu. Tenho dormido nu nos últimos 40 anos, independentemente do inverno, verão, primavera ou outono. Se estiver 10 graus abaixo, eu fico embaixo deles e em questão de segundos estou aquecido se tiver coberturas suficientes para mim. Mas isso me dá a liberdade que eu gosto. Tendo uma vez experimentado a liberdade de dormir nua. Bem, eu estava nu quando entrei neste mundo e ainda assim estou vestido. De onde vieram as roupas? De onde veio o corpo? Eu sabia que o corpo estava na cama, eu sabia disso, e sabia que aquele corpo estava nu, e aqui estou vestido e num corpo. Eu conheço minha identidade, eu sei exatamente quem sou, então de onde veio tudo isso? O poder começa a retornar e esse poder pode se revestir de qualquer forma no mundo. É um ser multiforme, mas essa identidade permanece incontestada para todo o sempre, ainda assim você levará o nome, aquele nome divino que está acima de todo nome, e o nome é Jesus. Então ninguém o vê aqui, mas todos nós o conheceremos porque todos serão Jesus. Enquanto isso, o poder de Deus que é Cristo está sepultado em nós, a sabedoria de Deus está sepultada em nós e a glória de Deus está sepultada em nós. E quando surge em nós, o poder é aumentado, assim como a sabedoria e a glória. Então você é um ser pré-existente. Você não começou no ventre de sua mãe, você não pode terminar na sepultura. Você existia antes da fundação do mundo. É desse ser de quem Paulo fala quando dirige aquela carta aos Filipenses. Ele está se dirigindo à posteridade e está se dirigindo a você, a mim, a todos, pois ele está falando por experiência própria. Agora, esta noite, posso falar por experiência própria, pois tive todas as experiências registradas nas Escrituras a respeito do Senhor Jesus Cristo. Quero dizer todos eles. E, no entanto, estarei igualmente fraco enquanto esta roupa permanecer, igualmente limitada, e continuará a ser até que um dia a tire. No momento em que o tiro, volto ao meu estado anterior, mas glorificado além dele. Portanto, eu também posso dizer: devolva-me a glória que era minha, a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Já terminei a obra que me deste para fazer. João 17 versículo 5. Que trabalho! Ele proclamou através de seus servos os profetas o que aconteceria e somente Deus poderia cumpri-los. Então o próprio Deus esvaziou-se de sua sabedoria, de seu poder e de sua glória e assumiu sobre si a opacidade e a concretude da morte, e então percorreu toda a gama, e então saiu vitorioso sobre a morte. E quando ele sai vitorioso sobre a morte, seu poder retorna, sua sabedoria retorna e sua glória,
mas por causa da experiência cada um é aprimorado. E agora ele se expande além do que era antes de entrar no mundo da morte. Então não deixe ninguém te assustar, não deixe ninguém te assustar. Você é um ser pré-natal, um ser que tem pré-existência. E a existência não começou há cerca de 6.000 anos, foi antes da fundação do mundo. Então, quando nossos cientistas nos dizem, e eles mudam todos os anos, eles saltam bilhões. Então, quando eles dizem que o universo não tem tantos bilhões, mas tem tantos trilhões de anos-luz, deixe-os colocar qualquer número de zeros ao lado de esse número, não faz nenhuma diferença. Seja qual for o número que eles inventarem, antes disso você estará. Antes da fundação do mundo, eu sou. Portanto, não importa quantos bilhões de anos-luz eles pensem que seja o que for que inventem, antes disso o mundo existia, eu sou. Então ele diz: Pai, devolva-me a glória que era minha, a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. João 17 versículo 5. Por quê? Para que eles possam ver minha glória, a glória que você me deu. Pois eu irradio esse centro chamado Pai e, ainda assim, enquanto irradio, eu sou o Pai. Eu também reflito esse centro do Pai. E agora ele vai além disso. Ele não apenas quer que eles vejam a sua glória, mas ele faz esta declaração: E o amor com que me amaste antes da fundação do mundo. Aqui, Deus, amor infinito, ama a todos nós. Ele nos conheceu a todos, ele escolheu todos nós nele, todo o seu ser, e todos juntos caíram. Um homem caiu carregando tudo consigo para o mundo da morte. Mas tenha em mente que, como nos é dito no capítulo 32 de Deuteronômio, ele estabeleceu limites para os povos do mundo. Em outras palavras, nenhuma criança pode nascer a menos que haja um Filho de Deus que é Cristo Jesus alojado dentro dessa criança. Ele estabeleceu limites para o povo de acordo com o número dos filhos de Deus. Se ele não estivesse em nós, não poderíamos respirar. Ele é a nossa respiração. Não conseguia respirar. E quando ele tira a respiração, você é essa respiração. Você é quem entrou. E seus amigos choram por causa da roupa que você vestiu. Eles não sabem que o ocupante daquela vestimenta era o próprio Deus. E você que teve um filho, esse filho você chamou de graça, chame-o por algum outro nome, esse filho era Cristo. Essa criança está destinada a receber o nome que é Jesus, e nenhum poder no mundo pode impedi-la de receber esse nome eventualmente. Enquanto isso, ele é Cristo. Todos no mundo são Cristo, o poder de Deus e a sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1 versículo 24. E então ele é ressuscitado. Quando começa? Você é informado no primeiro capítulo do livro de Romanos. Ele é designado Filho de Deus em poder por meio de sua ressurreição dentre os mortos. 1 versículo 4. Ele está andando pela terra como um homem. Talvez ele seja o pedreiro, talvez o carpinteiro, talvez ele seja músico, talvez professor ou alguma outra coisa. Ninguém o conhece, ele está fazendo sua parte e um dia ressuscita. Nesse momento, ele retorna ao seu poder, à sua glória, à sua sabedoria. Portanto, ele é designado agora Filho de Deus em poder através de sua ressurreição dentre os mortos. Ele olha para trás e vê todo o seu vasto mundo e sabe que todos estão destinados a ressuscitar como ele foi. Todos estão destinados a formar um só corpo, como agora o são, e no final uma irmandade gloriosa, transcendendo o sonho de amor mais selvagem do mundo, todos compartilhando desse amor divino. Pois o amor é a forma humana divina. Não posso descrevê-lo a não ser em poucas palavras, mas como posso descrever o estado de espírito que toma conta de você quando o amor está diante de você, quando o amor o abraça? Não consigo descrever. É um êxtase além de qualquer coisa que a palavra êxtase possa descrever. Você fala de êxtase, mas não consegue descrevê-lo. Não é possível descrever aquele corpo que o abraça, e então você é incorporado ao único corpo,
o corpo do amor, sabendo que todos no mundo devem vir, mas todos devem vir porque ele amou a todos antes da fundação do mundo. E ninguém poderia ser perdido porque Deus estaria perdido. Como alguém poderia estar perdido? E no final todos são justificados. Sim, o assassino, o ladrão. Não me importa o que ele tenha feito. No final tudo é justificado como o cego do capítulo 9 do livro de João. Não, este homem nem seus pais mais que as obras de Deus se manifestem nele. Um dia fui confrontado com esse enorme mar de imperfeitos e interpretei todos esses papéis. Eles estavam esperando que eu os resgatasse, pois eram as fantasias que eu usava, todas essas foram as roupas que eu usei. E então quando fui elevado ao alto, passei e todos foram aperfeiçoados porque eu era perfeito. Sede vós perfeitos como perfeitos vosso Pai que está nos céus. Mateus 5 versículo 48. E onde está o céu? O céu está dentro de você. Lucas 17 versículo 21. Então, quando ele o aperfeiçoa e você é perfeito, você é elevado e passa por todas as partes e cada uma delas é aperfeiçoada. Você não poderia melhorá-lo, porque não pode melhorar aquilo que é perfeito, ou não era perfeito. Não há espaço para melhorias no perfeito. E todos ficaram perfeitos enquanto eu passava. No final, o coro cantou. Está consumado. O último grito na cruz. Está consumado. João 19 versículo 30. E então você vem e conta. Conte para todos que vão ouvir você. Mas eventualmente todos ouvirão. Então você partirá do mundo e outros continuarão de onde você parou. Eles terão experiências semelhantes e contarão, e então outros contarão. Não espere encontrar 100% de aceitação. Há aqueles que acreditarão porque você usou as Escrituras para apoiar seu argumento, e aqueles que não acreditarão, isso realmente não importa. Deixe-os como estão e você cuidará dos negócios de seu pai contando exatamente o que aconteceu com você. Pois, quando lhe conto o que me aconteceu, posso falar de forma mais convincente do que se estivesse teorizando. Posso falar com convicção quando lhe conto o que realmente sei por experiência própria. Pois, a verdade que o homem conhece por sua própria experiência pessoal, ele a conhece mais profundamente do que conhece qualquer outra coisa neste mundo, ou do que pode conhecer a mesma verdade de qualquer outra maneira. Posso ouvir alguém me contar o que viveu e acredito nele, confio nele, e direi sim, acredito em você implicitamente, mas não posso falar com autoridade, é boato. Não posso ir a um tribunal e ser testemunha, a menos que eu mesmo tenha testemunhado isso por experiência própria. Não posso entrar e dizer. Bem, ouvi dizer. Isso não importa. Devo entrar e dizer eu sei. Aqui está um seguro eu sei, não acredito nem penso, mas sei. Como você sabe? Porque eu experimentei isso. E então, traga-me 2 testemunhas. Eu tenho um do lado de fora. Isso é uma escritura. Agora devo fazer um paralelo com as escrituras. Bem, eu tive experiências com essa escritura paralela? Sim. Então há 2 testemunhas e quando 2 concordam no seu depoimento então isso é conclusivo. Aqui está a escritura e aqui está a minha escritura articulada. Pois bem, tenho 2 testemunhas, uma é a palavra escrita e a outra é a palavra viva que interpreta a palavra escrita. E então, entre no reino, pois você trouxe de volta a verdade da palavra de Deus. Ele vos enviou a palavra viva para interpretar e verificar a palavra escrita que deu aos seus servos, os profetas. Agora que você mesmo interpretou as Escrituras, revelando-as dentro de você, entre no reino. Pois esse é o único propósito de viver. Não há outro propósito que ele disse nestas palavras do capítulo 8 de 2 Coríntios. Vocês conhecem o Senhor Jesus Cristo, que, embora fosse rico, por amor de vocês se fez pobre, para que pela sua pobreza vocês pudessem enriquecer.
Em dólares e centavos, não. Ele era rico em poder, ele era o poder de Deus. Ele era rico em sabedoria, ele era a sabedoria de Deus. Ele era rico em glória, ele glorificou a Deus. Desistiu de tudo e ficou pobre, e entrou no mundo da morte, para que pela sua pobreza, agora você possa ficar rico. Então, quando você acorda, você é o Senhor Jesus Cristo. E nunca houve outro. Não há outro. Agora, vamos entrar no silêncio. Agora alguma pergunta, por favor. Pergunta inaudível. Resposta. Meu querido, desde pequeno eu tinha coisas que não conseguia entender, então não posso voltar a isso. Mas tive experiências místicas ou psíquicas que não entendi e que me assustaram até a morte. Meu único grande começo foi quando fui levado à Assembleia Divina e levado diante do Senhor ressuscitado. Eu lhe contei essa história e a escrevi. Bem, isso aconteceu em 1929, no verão de 29. 30 anos depois começou o desenrolar destes poderosos atos de Deus dentro de mim. A ressurreição e o nascimento, a descoberta da paternidade de Deus, a abertura da cortina do templo e a descida da pomba. Tudo isso veio depois da ressurreição. Que começou algo grande e dramático em mim, mas foi precedido por aquela união com Deus por 30 anos. Então você é informado nas Escrituras, novamente, que ele começou seu ministério quando tinha cerca de 30 anos de idade. No entanto, no livro de João, que é cronologicamente perfeito, você lê o tempo todo. A minha hora ainda não chegou. No entanto, embora algumas horas depois ele vá subir a Jerusalém, ele se volta para seus irmãos no capítulo 7 e diz: A minha hora ainda não chegou. Não posso ir agora. Então tudo é medido como se fosse uma peça. Você não pode entrar antes da sua deixa e não pode sair do palco antes da sua deixa. Tudo é feito na hora certa e então ele diz: Minha hora ainda não chegou. Ao longo de todo o livro de João tudo é tão bem feito cronologicamente. A grande peça. Bem, no livro de João eles disseram, e estas são as palavras e isso me impressionou fortemente. Você conhece nosso pai Abraão, e ainda não tem 50 anos de idade? Bem, se você quiser acrescentar, no mês de julho de 1959, eu ainda não tinha completado 6 meses e 50 anos de idade. É assim que ele faz, é uma peça. Você conhece Abraão e ainda não tem 50 anos? João 8 versículo 57. Bem, eu tinha 49 anos e meio, nasci em 1905 no mês de fevereiro. E 20 de julho, somando, ainda não tinha 50 anos. É uma peça. A história toda é sobre nós. Você é o Cristo das Escrituras, mas como João diz, não posso subir quando ele disse aos seus irmãos: Se vocês podem fazer todas essas coisas, subam a Jerusalém e demonstrem isso, mostrem sua admiração, força de trabalho. Ele disse: Minha hora ainda não chegou. Então, tudo é feito capítulo após capítulo em uma base cronológica, e você entrou na hora certa, você saiu na hora certa. E sem a ressurreição esta seria a peça mais horrível do mundo. Não haveria escapatória. Haveria uma recorrência como um esquilo em uma gaiola. E assim nos é dito no livro de Eclesiastes. Não há nada de novo debaixo do sol. É uma recorrência constante, mas o homem não tem memória, por isso não consegue lembrar. Mas chega agora a plenitude dos tempos em que o ser que desceu e morreu, literalmente morreu, ressuscita. E ele sabe que não está sozinho, sabe que a partir de agora está falando por todo o vasto mundo. Porque nenhuma criança nascida de mulher, sim, mesmo o imbecil, aquele que entrou sem qualquer inteligência, ou que não podia ver, não podia ouvir, não podia provar, não podia fazer nada, mas respira. Deus estava presente ou não conseguia respirar. Deus é respiração. Você sabe que cada ser no mundo será redimido,
porque Deus irá se redimir. Portanto, ninguém será melhor que o outro. Esqueça esse suposto ser melhor que. Você vai a uma peça hoje à noite e o rei passa e de repente aparece outro que é o servo, mas no final da peça, quando a cortina desce, quem era a estrela? Poderia ter sido o servo. Quando você vai ver Hamlet, há reis e rainhas, mas quem é a estrela? Prince, sim, mas há outras peças em que a estrela não é como Tobacco Road. Você quer ver uma peça onde a estrela era realmente o vagabundo dos vagabundos? Mas ele era a estrela. E então, não julgue pelas aparências. Esta é apresentada a você como se ela fosse a mais importante, e eles lhe dirão: sabe, ela ganha $1 milhão por ano. Eu digo: não é legal, ela pode gostar de um bom pão doce mais do que eu. Ou ela saberia do que se trata. Ela consegue realmente desfrutar de uma bela refeição e deixar o paladar realmente ser exercitado, ou ela está fazendo dieta para manter o peso baixo? E então você percorre toda a gama. Este é importante e eles vão te dizer por quê. Tem dinheiro. Parece ser o único padrão hoje. O obituário de amanhã de manhã no New York Times ou no Latimes apenas menciona quem tem dinheiro e diz que é milionário. Ele está morto agora, o fantasma mais rico do cemitério, mas enquanto esteve aqui, ele era importante porque tinha dinheiro. Eles não contam como ele conseguiu isso. Não, isso está em segredo. Não estou dizendo que você não deveria ter dinheiro. Se esse é o seu sonho, realize-o. Está tudo aqui, mas é tudo em vão mesmo, é tudo em vão. Você precisa disso para pagar aluguel, comprar roupa, comida, você precisa, mas César vai tirar tudo de você. No final, você vai pagar em impostos ou deixar para quem vai desperdiçá-lo. É de manga em manga de camisa em apenas algumas gerações, e continua assim. Mas ainda damos crédito a estes falsos valores no mundo. Obrigado. Boa noite. Amigos, antes de encerrar o áudio de hoje, quero agradecer a todos que sempre estão aqui, curtindo, comentando e compartilhando os áudios aqui do canal. Também quero agradecer o apoio de todos que fazem parte da nossa comunidade de membros. Muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de todos. Até o próximo vídeo.